Olha, o nosso nível educacional médio é muito baixo. O brasileiro ele não sabe de muitas coisas. Tá? Para vocês terem ideia, uma vez, todo mundo aqui imagina que os americanos não conheçam geografia e nós saibamos muito geografia. Isso não é verdade. Uma vez eu coloquei um mapa mundi numa pesquisa nacional e pedi para localizar no mapa mundi alguns países. O Brasil, Argentina, nosso vizinho, Estados Unidos, França e Japão. Sei lá, um da Europa, outro da Ásia. Sei lá, imaginem aí, quantos por cento responderam corretamente a posição do Brasil? População adulta brasileira. 50%. 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa mundi. Não acontece isso nos Estados Unidos. Eu tenho um dado lá de 88, todo mundo sabe onde fica os Estados Unidos. 80% dos americanos, em 88, sabiam onde ficava o México. No Brasil, 18% sabem onde fica a Argentina. Aí, não satisfeito com isso, eu dei um mapa do Brasil e pedi para localizar São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará e Pará, sei lá, um do Norte e outro do Nordeste. O mais corretamente apontado foi o Rio Grande do Sul, com 29%. Talvez o nome diga, Sul, sei lá, a pessoa olha para baixo. São Paulo fica com 23%, Brasília eu nem lembro. As pessoas não sabem onde fica a capital do país. Imposto, onde é que o brasileiro sabe que tem imposto? Porque, de alguma maneira, a maior parte dos brasileiros, quer dizer, ou conhece alguém ou ele próprio passou por a experiência de ser demitido de um emprego. E o argumento principal de quem demite é, olha, o imposto está muito alto, eu gostaria que você continuasse trabalhando aqui, só que como o imposto está muito alto, eu vou ter que demitir. Então, ele sabe da existência do imposto exatamente nesse momento crucial da vida dele, se não dele, porque tem um mercado informal muito grande, mas de alguém que ele conhece que passou por essa experiência. Tá? Então, a maneira de você popularizar o tema do imposto no Brasil é por meio da geração de empregos. Tá? Não é por meio do socorro de empresa. O raciocínio dele é o inverso do brasileiro médio. Ele vai dizer o seguinte, olha, o governo precisa socorrer as empresas para não gerar desemprego. Aquela frase que vocês viram da pesquisa, ela não tem o estímulo de geração de empregos, porque você podia botar uma vírgula ali, o governo deve socorrer empresas em dificuldade, porque se não fizer isso, vai aumentar o desemprego. Aí a concordância aumenta muito mais. Tá? É um raciocínio muito simples, muito direto, não é um raciocínio que vai levar em conta conceitos abstratos, que o dinheiro saiu daqui e foi para ali, e, portanto, o benefício é privado, mas o prejuízo é público. Isso é um raciocínio mais intelectual, mais acadêmico. O raciocínio tem que ser direto, tem que ser em cima da geração de emprego. Muito obrigado. Próxima pergunta ao Gustavo Franco. Os 15 anos do real mostrou a importância da estabilidade econômica. Agora, na sua opinião, quais são as próximas reformas que devem ser prioritárias no Brasil? Bem, eu acho que nós interrompemos o processo de reforma em algum momento, seja porque estávamos vivendo crises internacionais, em 98, 901, especialmente, seja por um certo movimento de fadiga. As reformas produzem muitas vítimas, não são vítimas inocentes, são vítimas culpadas. Isso porque o privilégio é sempre uma minoria explorando uma maioria, sem que essa maioria, às vezes, se dê conta de que paga um privilégio descabido a uma minoria, às vezes encastelada numa empresa estatal. Destruído o privilégio, às vezes, o cruel é que a maioria nem sabe que teve um benefício com isso, porque o benefício é muito disperso. Mas o malefício merecido aos privilegiados dói muito naquela minoria. Num processo de reforma que inclui vários tipos de reforma ao longo de vários anos, uma privatização de 100 empresas, como foi a nossa, vão se acumulando os grupos de minorias enraivecidas com a perda de suas boquinhas, e com o tempo isso vai se traduzindo em desgaste político e às vezes torna o reformador essencialmente alguém que se consome politicamente no processo. Eu lembro de depoimentos desse tipo feitos pelo ninguém menos que pelo Mikhail Gorbachev, dando conta da seu desaparecimento como homem público na União Soviética, tendo feito reformas na dimensão que ele fez, sem produzir uma guerra nuclear, trazendo a União Soviética para a condição de economia de mercado, mas ele
se acabou no processo, tantas foram as tensões. Aqui, em certo momento, tivemos um processo de fadiga, parou, nós não temos reformas nas áreas que eu considero relevantes há algum tempo, e eu tenho a impressão que o tempo chegou de retomá-las de forma vigorosa. Quais são elas? Elas estiveram na ordem do dia em algum momento, foram retiradas. Elas são a legislação tributária, que é inamistosa ao empreendedorismo e à empresa privada, também as leis trabalhistas, que não têm o foco de gerar emprego, mas criar privilégios, e a legislação previdenciária. Na verdade, essas três reformas, se fosse ficar apenas nessas três, são reformas que fazem parte de uma pauta do setor privado, da empresa privada, que é a vítima da legislação trabalhista, da legislação tributária, ou seja, esse é um país que cobra imposto sobre o emprego, é disso que se trata a legislação trabalhista que nós temos, e se cobramos emprego, a mercadoria, portanto, é subofertada, as empresas são esmagadas por uma carga tributária que todos sabemos que é excessiva para sustentar um paquiderme estatal, que nem sempre cumpre o que deveria. Esse tipo de reforma, não tanto até pela discussão sobre a eficiência do Estado, que vai entrar sempre no imaginário, no subjetivo, que as pesquisas capturam sempre a ambiguidade da população diante disso. Mas a empresa privada é muito concreta a experiência do imposto e do custo do emprego, e esta agenda do empresário, ela não conseguiu prosperar no mundo político. E acho que parte da culpa é do empresário, que se organiza no Brasil através de formas viciadas, alimentadas pelo imposto sindical e outros mecanismos que criam o corporativismo empresarial, que serve para manter o status quo e não propriamente como mecanismo de vocalização de demandas de mudança no sentido Obama, para o bem, não é isso? Está chegando o momento de mudar, e agora, talvez por causa da fadiga pela não reforma que esse governo está nos produzindo. Muito obrigado.